Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, retornando depois de um período aí afastado em relação a questões pessoais, mas nenhum problema, graças a Deus, foi somente coisas boas. Estou de volta, cheio de energia e muita informação importante para vocês. Quero agradecer a todos os amigos que mandaram mensagem logo no início do afastamento, perguntando, poxa, quando volta e tal. Então, agradecer a todos que lembraram e queriam o mais breve possível o retorno aqui do call de abertura. Mandar também aqui um abraço especial para o meu colega de trabalho, o Felipe Moreira, que ouve todo dia e brincando na sexta-feira, já estava de volta ao trabalho, ele falou assim, então segunda-feira eu consigo trabalhar novamente porque eu vou ter a informação quentinha logo cedo. Então, Felipe, sei que você está ouvindo agora então aí o call de abertura, um abraço, obrigado também pelo carinho. Um abraço a todos aqueles que estavam na expectativa do nosso retorno, mas voltamos, né? Voltamos. E já que voltamos, aquele recadinho de sempre que eu peço a vocês, não esqueça aí de dar o like no vídeo, aproveita que essa abertura sempre é mais fácil. Se você está começando, se preparando aí para receber essas informações, deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com todo mundo. Você está vendo aí que ainda estou um pouco pegando de novo a mão das coisas, mas vamos ao que interessa. Na sexta-feira, falar um pouco do mercado internacional, porque o que a gente tem para falar do mercado, do que aconteceu aqui no Brasil, é no mínimo lamentável como as coisas estão acontecendo aqui. Porque, enfim, vamos falar do cenário internacional e quando a gente for falar de Brasil, a gente fala só do Brasil. Você até é mais sucinto em relação ao que aconteceu lá fora. O fechamento lá fora foi misto em relação aos principais índices. A gente teve aí, em função dos resultados corporativos, a gente está em plena temporada de balanço. As empresas de tech tinham entregado aí informações positivas ao longo da semana. Então, Nasdaq fechou positivo, mas em compensação os demais índices, o Dow Jones e o S&P, não tiveram desempenho positivo na sexta-feira, muito também em função da preocupação com o agravamento da crise do conflito Hamas e Israel. Tivemos também dados lá do PCI, que veio sinalizando o arrefecimento da inflação nos Estados Unidos. O PCI, que a gente sabe que é o principal índice que o FONC utiliza para tomar suas decisões de política monetária. Então, ele sinaliza que a inflação, mesmo que não de forma aguda, converja para a meta de 2%, mas os efeitos da política monetária lá vem entregando ali o que se esperava. E, além disso, os gastos do consumidor americano também trouxe surpresas bastante positivas por lá. Em relação também aos Treasuries, mesmo com a alta da última sexta-feira, os Treasuries são os títulos, as taxas de juros dos títulos americanos, que é talvez um dos fatores que também mais pesam em relação ao nosso DI aqui no Brasil no momento. Mesmo com a alta de sexta-feira, a taxa de juros lá ainda fechou a semana em queda, e essa alta de sexta-feira, como eu disse também já no início, em função do crescimento da preocupação com o prolongamento do conflito Hamas-Israel. Aqui no Brasil, enfim, a gente precisa entender que quando a gente utiliza o termo responsabilidade fiscal, não é uma questão de somente uma alcunha que foi dada para uma lei que já foi completamente dilacerada. Não, a responsabilidade fiscal é a mesma responsabilidade que nós aqui, cidadãos comuns, trabalhadores, temos que ter com as nossas contas dentro de casa. Já pensou se a gente não tivesse preocupação em pagar as contas? Não, ano que vem eu não quero nem saber. Se eu ganhar 30, não importa, eu vou gastar 50. As coisas não funcionam assim. Infelizmente, até o trabalho, o esforço que a própria equipe econômica do governo desempenhou para preparar um arcabouço fiscal, para construir um orçamento, e que eu escrevi, inclusive, num dos primeiros artigos meus lá no portal invest.com, eu escrevi um artigo que tinha o título, está lá ainda, vocês podem buscar para ler,
que mentira, que lorota boa, que foi justamente quando o governo anunciou que iria cumprir a meta e que nós teríamos déficit zero no próximo ano. Lógico, o mercado de maneira geral, todo mundo sabe que isso seria algo extremamente difícil, mas é importante que um governo ele tenha, ele imprima os seus melhores esforços para que isso aconteça. E na verdade o que aconteceu na sexta-feira, quando o mercado vinha ali até razoavelmente bem, a taxa de juros vinha fechando, vinha conduzindo a semana ali no rally, mas de maneira bastante positiva, com no mínimo ali uma possibilidade de um 0 a 0. A Bolsa já tinha sofrido muito na semana anterior, tinha expectativa de ter uma recuperação parcial ali das perdas, e aí o presidente da República ele dá a declaração dizendo que ele simplesmente não vai, que não haverá cumprimento de metas fiscais. Eu tenho aqui aspas para o presidente, quando ele diz exatamente o seguinte, a frase dele num café com investidores foi exatamente esta aqui. Cadê? Só um minuto. O mercado é ganancioso demais ao cobrar a meta que eles acreditam que vai ser cumprida. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos e obras. Na verdade, a gente não está falando de fazer cortes, não está falando de cumprir o que o próprio governo disse que iria fazer. Né? E aí o presidente precisa entender que quando ele cobra, por exemplo, o Roberto Campos Neto em relação às taxas altas de juros, é necessário que o governo faça parte dele cumprindo ali a sua meta fiscal, cumprindo o orçamento. Porque não cumprir meta fiscal significa que o juro cobrado pelo próprio mercado será maior, porque isso significa risco de calote. Né? É a mesma coisa de você estar sentado na mesa do bar, tá vendo o cara aqui do lado dizendo que não paga as contas, né? Que não quer nem saber, que ele vai estourar o orçamento, vai gastar mais do que o que ele ganha, e no outro dia esse cara senta na sua mesa, você que é profissional do mercado, e te pede um empréstimo. Como é que você vai poder emprestar com uma taxa de juros baixa para esse cidadão? É importante a gente entender que quando a gente fala de juros, de descumprimento de meta fiscal, significa rombo, significa entrar no cheque especial do governo federal. E essa conta, quem paga somos nós cidadãos. Então, lamentável o que aconteceu, fora a questão do desastre que aconteceu também no mercado. O mercado vinha bem, o dólar estava em queda, a bolsa estava em alta. Essa notícia vem e passa uma rasteira numa sexta-feira que estava, inclusive, muito bonita depois de uma semana que não ia bem. Mas os efeitos foram esses: juros subiram ao longo da tarde, né? A curva inverteu, a tendência inverteu, o dólar subiu bastante e o Ibovespa também subiu, inclusive, ou caiu, uma virada também muito impressionante, muito negativa. E isso, inclusive com uma semana, por exemplo, Petrobras sofreu aí uma queda na semana média entre os seus dois papéis, o ON e o PN, na casa dos 6%. Uma queda de 6% de Petrobras na semana é você dilapidar em muito patrimônio, valor patrimonial de uma empresa gigante como a Petrobras. Inclusive os efeitos também Petrobras, não foi somente essa questão, até porque Petrobras na sexta-feira até fechou em alta, se descolou um pouco. Em alta não, fechou em queda, mas fechou na casa dos 0,7, não ficou entre as maiores quedas não. Mas a notícia de que o estatuto da Petrobras seria revisto ou será revisto também pegou muito mal. Foi um dos pontos aí ao longo da semana que fez com que a ação fechasse os últimos 5 pregões numa queda aí na ordem dos 6%. Mas vamos lá então ver como é que fecharam os índices aí de bolsas na sexta-feira, como é que está o mercado hoje. Vamos ver como é que está aí o início da nossa semana. Vamos lá então. Então vamos lá, o Ibovespa fechou em queda de 1,29 na sexta-feira, cotado a 113.301 pontos, sendo as maiores altas e baixas do dia do pregão. Uzi Minas fechou em alta de 4,18, Vale em alta de 3,47, foram realmente ações que se deslocaram, somente 7 ações do Ibovespa conseguiram fechar em alta. Na ponta oposta, a Hypera, na verdade, né? A Hypera fechou em queda de 8,24, Grupo Soma fechou em queda de 6,89. O dólar futuro subiu 0,55, cotado a 5,019.
No calendário de hoje, nós já tivemos aí divulgação do PIB da Alemanha, do terceiro quatrimestre, 0,1 de alta, quando a expectativa era menos 0,3, então um dado bastante positivo que veio de lá na Alemanha. Ainda temos para hoje expectativa da divulgação do IGPM, o mensal, dados de superávit do governo, dívida bruta, dívida PIB também será divulgado hoje, inflação da Alemanha, evolução de emprego também aqui no Brasil, CAGED, e no final do dia, lá, que já é o início do pregão na China, PMI industrial também por lá. Como nós estamos em semana de balanços, hoje vão divulgar seus balanços Transmissão Paulista, ISA CETIP, Açaí, Coelba, Intelbras, Irani e Pão de Açúcar. Vamos ver como está então aqui agora o nosso mercadinho, minério de ferro. Alta de 0,80, petróleo Brent caindo 1,19, mercado aberto nesse momento, minério de ferro já fechou. Moedas, nós temos peso mexicano subindo 0,54, zarraço africano subindo 0,45, rublo subindo 1,03, lira turca caindo 0,29, dólar australiano subindo 0,48, dólar neozelandês subindo 0,43. Moedas emergentes subindo. Se não houver nenhuma interferência de novo no dia de hoje, de repente o nosso realzinho se valoriza também. Estava tão bonitinho na sexta-feira de manhã. Índice dólar, DXY, caindo 0,11. Bolsas, Nikkei, já, mercado fechado já na Ásia, caiu 0,98. Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,06. O CSI 300 em Xangai subiu 0,60. Na Europa, mercado aberto nesse momento. Paris subindo 0,74. Alemanha subindo 0,65. Madrid subindo 1,16. Londres subindo 0,85. Eurostock subindo 0,70. Futuros americanos, Nasdaq subindo 0,79. Dow Jones subindo 0,50. S&P futuro subindo 0,65. EWZ, nosso ETF de bolsa lá fora. Deixa eu ver se já tem um dado de pré-abertura aqui. Acho que sim. Vamos lá. Já tem o pré-abertura. 1,87 de alta na pré-abertura lá fora. Espero que isso de fato se concretize. O mercado está bem positivo no dia de hoje. Dados a gente já vê aí da Alemanha bastante significativos. Espero que dê tudo certo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado a vocês mais uma vez pelo carinho. Voltem com tudo também aqui nesse nosso retorno. Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.